coisas, inclusive, que aprofundou várias coisas, do espaço urbano, inclusive, que são extremamente importantes para a gente compreender essa parte do nosso aulão. Galera, meu foco aqui, a meu ver, é falar sobre território, não sobra nada, né? O cara ali vai falar sobre a história propriamente, outra, a história do livro, no caso, outra que fala sobre todo o histórico desse período, mas vai ser só falar sobre o espaço, né? Sobre o que a gente vê. Melhor até. Os caras ficam falando sobre as coisas que estão na cabeça, aí, de ideia, a gente vai focar no espaço. Mentira. É na mesma vontade. Foca aí na tua aula. Você viu, né? Tá assim que eu sou mais novo. Bom, galera, meu foco aqui é principalmente na questão da urbanização de São Paulo. São Paulo se torna essa metrópole, ganha essa importância, sobretudo por estar em uma posição estratégica. E ela está posicionada numa posição, ela vai estar nessa posição estratégica, galera, já desde o período colonial, quando ela era apenas uma vila, chamada inclusive, né, no português, bem claro, de sertão. Por que sertão? Porque era no fim do mundo, era distante, né, no sentido real da palavra, beleza? Nesse período, São Paulo era chamada de São Paulo de Piratininga. Olha só que nome bonito, beleza? São Paulo de Piratininga, galera, que criada em 1554, ou seja, logo após o Brasil ser descoberto, era uma localização estratégica entre duas regiões importantes, certo? Entre a região do Planalto Paulista, onde nós estamos, beleza? Mais para o interior, na verdade, dentro da Serra da Mantiqueira, beleza? E entre a Baixada Santista, por onde escoava boa parte dos produtos agrícolas do interior de São Paulo. Pessoal, por que isso é importante de vocês entenderem? Eu estou falando sobre século XVI, XVII, XVIII ainda. Eu não tinha as rodovias de JK nesse período, eu não tinha as ferrovias da segunda metade do século XIX, nem tampouco, galera, os aeroportos que a gente tem na região. Caralho, por onde que a gente vai escoar? Por onde que a gente vai escoar toda essa produção? A gente vai escoar toda essa produção, galera, principalmente por meio hidroviário, certo? Então o que acontece, tá? Se a gente observar aqui, ó, São Paulo de Piratininga, nas tabelas obras de Debré, ó, você gostou, Pedro? Nas tabelas obras de Debré, era apenas um apanhado de pequenas casinhas feitas de taipa. E ao longo do tempo, tá? Essa colina que estava, galera, onde hoje é o pátio do colégio, beleza? Foi densamente ocupada nas várzeas que estavam ao redor. O que acontece? Por que essa importância? Se a gente olhar no mapa, olha aqui, ó. São Paulo de Piratininga está aqui, certo? E aqui está a Baixada. Então, por meio do rio Tamanduateí, do rio dos rios Tietê, do rio Pinheiros, tá certo? Por meio desses rios, tá certo? Eu conseguiria, e também pelo rio Anhangabaú, que hoje a gente desconhece, principalmente porque ele está aterrado e canalizado, depois a gente vai falar sobre ele, era por meio desses rios que eu fazia o escoamento dessas mercadorias. Não só por meio desses rios, que era onde eu tinha a confluência deles, é que se encontrava São Paulo, mas também, galera, por meio dos caminhos, como o caminho do Lorena, que descia até a Baixada Santista, que depois, muito tempo depois, vai dar o traçado da via Anchieta, a rodovia Anchieta. Beleza? Tranquilo? Pessoal, e é nesse cenário que se forma a metrópole. Ao longo da segunda metade do século XIX, então a gente vai dar um salto, tá? O que vai acontecendo nesse meio de tempo? Os ciclos econômicos vão mudando, eu passo pelo ciclo saúde, ciclo da cana, passo pelo ciclo do ouro, passo pelo ciclo do pau-brasil anteriormente a esses, e eu chego no ciclo do café. Eis que, chegando no ciclo do café, galera, é que São Paulo vai passar, tá
certo? De uma cidade que era nada, certo? Localizada no fim de mundo, para uma região de extrema importância econômica. Junto com o café, em São Paulo também chega a ferrovia. E o que era feito através de trens, através dos rios, vai ser feito agora através dos trens. Olha só que beleza. Então, galera, além do café trazer um trem para São Paulo, ele também traz, por essa importância, boa parte da elite latifundiária. Então São Paulo vai ganhar essa importância também, porque vai se tornar uma cidade cosmopolita. Então vou começar a ter uma arborização dos bairros centrais, da Avenida Paulista, onde estavam os casarões dos cafeicultores, dos barões do café, beleza? Eu vou criar Higienópolis, Higienópolis, que o nome vem de Cidade da Higiene, olha só, né? Que termo bonito, né? Elitista pra caralho. E aí Perdão, desculpa, gente. Vou tentar conter. E aí, galera? Não tem o pi, né? Que não tem. Não, tá, desculpa. E aí, o que acontece, tá, gente? Isso daí vai levar essa importância e todas essas obras urbanísticas, vai levar a São Paulo se tornar uma cidade com uma grande população muito rapidamente. E por quê? Todas essas obras foram obras não só no plano urbanístico, de beleza da cidade, de escoamento, tá certo? Mas também, galera, de tornar uma cidade limpa. E tornar uma cidade limpa é no sentido do quê? De tirar e afastar qualquer tipo de problema de saúde pública. Então essa questão dos rios, galera, vai levar também a uma forte questão ligada ao saneamento básico. De eu conseguir coletar e levar esse esgoto o mais longe possível da população. Consequentemente, galera, se eu levo o esgoto longe, eu diminuo a mortalidade. Pessoal, no período do final do século XIX, da última década do século XIX, de 1890 até 1900, a população de São Paulo cresce 239%. Isso não é pouco, beleza? Por que isso daí vai ser importante vocês compreenderem? Para onde vai toda essa população? Essa galera vai ter que ir para algum lugar. São Paulo, galera, era sobretudo uma região de várzea de rio. Falei para vocês, Vale do Anhangabaú, Rio Anhangabaú, tá certo? Vale do Tamanduateí, que hoje é a Avenida do Estado, né, que a gente não enxerga, beleza? Marginal do Tietê, eu tinha o Vale do Rio Tietê, beleza? E o Rio Pinheiros. Tá. De que esse crescimento da última década do século XIX, de 1890 até 1900. Mas depois vão ter outros períodos de grande crescimento urbano, e a gente vai falar já já. O que acontece, tá, gente? Nesse período, São Paulo se torna uma cidade tão importante no contexto não só estadual, mas também nacional, beleza? Que ela ganha até um presente, né? A gente tinha que fazer o escoamento do café para o Porto do Rio de Janeiro. Ela ganha ali perto dela o Porto de Santos. Né, Pedro? E aí o que acontece, tá, gente? Esse agregado forte faz com que São Paulo se torne, sobretudo, galera, uma metrópole. Antes mesmo de surgir essa expressão, né? Então aqui, ó, na primeira imagem, nós temos a Estação da Luz. Existe até hoje, faz a convergência de toda essa malha férrea, tá certo? Dentro da cidade de São Paulo, como também no contexto do estado de São Paulo, né? Então tudo convergia para ali, todas as grandes ferrovias. Aqui nós temos, em 1900, a Avenida Paulista, bem diferente do que a gente vê hoje, né? Quase não tinha prédio, inclusive para trás, né? Não tinha nada. O que isso é importante vocês compreenderem? São Paulo, galera, começa a ganhar uma nova cara a partir desse momento. Só fala, pô, mas... Eu falei, pô, hein? O que acontece? São Paulo, que a gente está falando, é São Paulo da década de 50. Por que a gente está vindo até o início do século XIX? Porque é nesse contexto que São Paulo começa a ganhar essa periferia, tá certo? De tão importante, galera, nas marchinhas de carnaval de 1911, tá certo? A gente viu isso daqui. Só uma coisa aqui em São Paulo que eu já conheci em reparo.
o que só se vê é estrangeiro, brasileiro, é muito raro. Por que ele está falando isso? Por causa dessa importância, principalmente, galera, dos ingleses chegando ao Brasil para a construção das ferrovias, tá certo? Principalmente dos italianos, os imigrantes japoneses que chegavam a São Paulo, principalmente para trabalhar nas lavouras, depois iam para São Paulo no período da industrialização. Então São Paulo começa a ganhar uma cara, galera, de uma cidade com diversas faces, tá certo? Beleza. Na década de 30, tá? Esse projeto de modernização conservadora, ele começa a ganhar uma nova cara em São Paulo. As reformas urbanas, tá certo? Que vieram sendo trazidas por esses estrangeiros, começaram a influenciar, galera, sobretudo os professores da Escola Politécnica da USP, que já começava a existir no final da década de 30, se constituir como um importante polo de desenvolvimento científico. O que começa a acontecer, galera? É nesse contexto que se cria a expressão de São Paulo como sendo a Chicago brasileira. Olha só que coisa bonita, né? Chique, não é verdade? A gente tem até, galera, um apelo, beleza? Que vai ser nesse contexto a Semana de Arte Moderna, não é verdade? Exatamente. Que vai trazer para toda a metrópole esse contexto, beleza? Do quê? De uma cidade que também tinha um banho de loja, falava francês e era extremamente fina, culta. Na verdade, ou não, né? Não sei. É com vocês. Pessoal, essa modernização a gente pode ver nesse selo de carta. Esse selo, galera, mostra justamente a transformação daqueles casarões do café em edifícios. Ao fundo, o edifício Martinelli, que foi o primeiro arranha-céu do Brasil. Aqui, o edifício Prats, que foi sede, inclusive, da Prefeitura de São Paulo. Hoje foi demolido, tá certo? E abriga no lugar, né? Hoje o edifício Matarazzo, que é onde está a Prefeitura de São Paulo. E aqui o edifício Banespa, tá certo? Que fica numa porção elevada e de lá eu consigo observar todas as partes da cidade. Por que essa imagem é importante? Essa imagem mostra muito do início daquele processo de modernização que o Pedro falou. De eu transformar a cidade de São Paulo nesse contexto, galera, de uma cidade urbano-industrial. Fala, Pedro. Sim. Cala a boca. No contexto do Rio de Janeiro, a gente teve uma urbanização até anterior a de São Paulo. E por quê? Porque o Rio de Janeiro é a capital, né? Entendeu? Então, já desde o início do século XIX, já com a mudança da família real para o Rio de Janeiro, você já começava a observar essa modernização do espaço urbano, certo? Porém, tem um grande detalhe, tá? Esses edifícios, esses arranha-céus, surgem no século XX. E por quê? Porque eu tinha aqui uma necessidade, elevador. Tá? O elevador ele vai surgir já próximo já posterior à Primeira Guerra Mundial. Vai ser uma criação que surge e que vai sustentar esse tipo de construção. Por quê? Porque ninguém quer subir 27, 30 andares, 40 andares a pé. Certo? Aqui nessa outra imagem, galera, a gente tem o plano de avenidas para São Paulo. Esse plano de avenidas foi feito em conjunto por dois caras, tá? Francisco Prestes Maia, que depois se torna prefeito da província de São Paulo, e Pinheiro de Ulloa Sintra. O nome desse cara, inclusive, eu não esqueço, porque eu já morei numa rua com o nome desse cara. Olha só que louco, né? Eu morava numa rua que era o nome de um arquiteto que projetou São Paulo. E eu nem sabia, né? Que honra! Esse modelo, galera, é um modelo radial concêntrico. Olha só a semelhança do que a gente fez em Brasília dentro de São Paulo. Aí você fala, mas caramba, por que você está falando de tudo isso? Porque para eu abrir essas avenidas, eu precisava fazer o quê? Eu precisava do espaço dos rios. Então eu comecei a canalizar todos esses rios. Ou muitas vezes
retificar esses rios. Por quê? Os rios que nós tínhamos em São Paulo eram rios que formavam meandros, curvinhas, tá certo? Era aquele rio esguio, certo? Que vai passando para um lado, passa para o outro. Tanto que em algumas épocas, em algumas estações, ele chegava a mudar de lugar. Imagina o problema, né? Isso daí alimentava também uma discussão muito forte na época, que era a discussão também sanitária. Nestas várzeas, por ninguém querer morar do lado de um rio que uma hora ia subir até sua casa, eram várzeas que eram ocupadas pelos operários. Eram bairros operários, sobretudo, tá certo? Então, eu começo esse plano de avenidas de São Paulo, principalmente para ocupar e urbanizar essas áreas ao redor desses rios, para evitar essas doenças, ou seja, conter um problema de saúde pública e também, junto com isso, ocupar essas áreas com capital imobiliário. Aí, galera, eu tenho o quê? Eu vou começar a ter uma ocupação desordenada do restante da cidade, sobretudo no seu limite de expansão, que eram as várzeas do rio Tietê e do rio Pinheiros. Então eu ocupei primeiro as várzeas do Anhangabaú, certo? Depois do rio Tamanduateí, com a Avenida do Estado, que passa do lado de onde é o mercado municipal hoje, beleza? E aí, quando não tinha mais espaço para crescer, eu ocupo as várzeas do rio Tietê e do rio Pinheiros. O rio Pinheiros, que inclusive era uma série de lagoas conectadas, era um brejão, galera, beleza? Só que essas regiões, que eram tradicionalmente ocupadas por essas populações mais pobres, elas começaram a servir para quê, galera? Elas começaram a servir por um pressuposto de saneamento básico e também de geração de energia elétrica. Só para vocês observarem, tá, galera? Isso daqui é a Serra do Mar. Aqui em cima tá a represa Billings. Por que eu estou falando sobre a represa Billings? Durante anos, o rio Pinheiros, tá certo? Que foi retificado, depois eu vou mostrar nas imagens. Ele teve sua água bombeada para a represa Billings, encheu a represa Billings e, aproveitando desse potencial energético, né, de energia cinética da Serra do Mar, toda a poluição de São Paulo foi jogada Serra-Mar abaixo, beleza? Por esses canos que a gente vê na serra, até uma estação hidrelétrica que fica às margens do rio Cubatão, que é a estação hidrelétrica de Henry Borden, beleza? Ou seja, os caras aproveitaram do boi até os chifres. Eles vão aproveitar as várzeas, eles vão para ocupação por moradia, eles vão aproveitar, galera, o rio para despejar o esgoto e levar para bem longe, e eles vão usar essa água do esgoto para gerar energia elétrica e vão jogar esse esgoto onde? No mar, porque o Cubatão cai no mar. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo, tá? Então aqui, ó, essa é a estação elevatória de Pedreira, que bombeia a água do Pinheiros para a represa Billings. E aqui, galera, a várzea do Carmo, aonde a gente tinha, galera, o Vale do Anhangabaú, beleza? Que depois foi sendo ocupado, aterrado e ocupado. Oi? Não, aí é o que eu vou falar agora. Vai ser da década de 30 para frente, até a década de 60, certo? Então o Tietê começa na década de 30, depois vai ser a vez do Pinheiros, aí na década de 40 vão ser outros rios. Por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco, o Córrego Saracura, vai ser já na década, quase 10 anos depois. A gente vai ter em cima dele a construção da Avenida 9 de Julho, que é uma avenida inclusive importante, que liga o centro de São Paulo até outra região que é a zona sul de São Paulo, beleza? Então o que acontece, tá, gente? Durante esse período, da década de 30 até a década de 60, o PRP, que tinha muita importância, o Partido Republicano, dentro do contexto de São Paulo, muita importância política, tá certo? Começa a fazer uma forte campanha para trazer Francisco Prestes Maia e depois Adhemar de Barros,
certo? Para dentro da Prefeitura de São Paulo, para continuar esse projeto de modernização conservadora. Esse empreendedorismo, galera, vai fazer com que boa parte das avenidas se transforme, tá certo? Em regiões com que boa parte dos rios, nesses fundos de vale, se transformem em avenidas. Então aqui, ó, a gente tem a 9 de julho, que eu falei anteriormente para vocês. E aqui a retificação do Tietê. Vocês podem ver que não tinha nada ao redor do Tietê. Beleza? Por que eu estou falando sobre isso, tá, galera? Todo esse projeto, beleza, de mudar inclusive o curso de rios. O Rio Pinheiros, ele corria em direção ao Rio Tietê. Ele começou a ter seu sentido invertido para conseguir jogar essa poluição, bombear essa poluição para a represa Billings, tá? Todo esse processo, galera, vai afetar diretamente aonde eu tenho a favela do Canindé, que é o habitat social justamente do quarto de despejo, que está onde? Está às margens do Rio Tietê. Beleza? Da limpar a cidade, para energia igual a todas as Exatamente, exatamente. Além dos rios trazerem a água, eles traziam também o esgoto para essas populações que viviam nessas várzeas. E que morava ali justamente porque não tinha grana para morar em outros lugares mais nobres, né? Beleza? O que acontece com São Paulo, então, nesse período? A partir da década de 50, dentro do contexto que o Pedro falou, São Paulo começa a receber boa parte dessa industrialização pesada. Só que qual o grande problema? Pessoal, São Paulo começa a concentrar boa parte do aparato industrial do Brasil. As outras regiões, elas começam a se conectar a São Paulo, principalmente como mercados consumidores, ou mesmo como regiões produtivas que estavam ligadas a São Paulo, mas não que necessariamente eram importantes nesse processo. O que vai começar a acontecer? Eu vou começar a trazer essa indústria de bens de consumo duráveis para São Paulo, como a indústria automobilística que o Pedro falou, beleza? E aí eu vou ter, galera, um forte crescimento econômico ligado ao crescimento econômico do Brasil dentro de São Paulo. Eu começo a atrair uma grande leva de imigrantes. E aí, galera, lembram-se daqueles processos que eu falei das regiões de várzea? Outras várzeas de outros rios começam a ser ocupadas, que eram regiões ainda que não tinham sido ocupadas por avenidas, certo? Então aqui, ó, a gente tem a fábrica da Ford, em São Paulo, na Moca. E aqui, a favela do Canindé, que já era um contexto pós-década de 60. Por que isso daqui é importante vocês entenderem? Essas regiões, ao longo do tempo, tá, galera? Elas foram sumindo. Por quê? O que era periférico na década de 30, na década de 40, 50 já não era mais. O que era periférico na década de 50, na década de 70 e 80, já não eram mais. Eram as áreas centrais. Então essa população, ela além de viver em ambientes extremamente irregulares do ponto de vista urbanístico, tá certo? Também eram populações que estavam sempre fugindo. E fugindo do quê? Justamente desse capital imobiliário que buscava essas regiões que começaram a se tornar valorizadas. Beleza? Não é à toa que pega fogo. Não é acidente, tá, galera? Pessoal, só para vocês tentarem entender e fazerem um paralelo com isso daí, ó. Em 1889, a população de São Paulo era de quase 65 mil habitantes. Em 1900, ela vai para quase 240 mil. Bastante. Onde eu vou abrigar toda essa galera? Várzea de Rios, boa parte da população. Aí na década de 40, pula para quase 1.327.000 habitantes. São Paulo se torna uma metrópole a partir desse momento. Começa a receber indústria, já desde Vargas, beleza? E na década de 60 atinge a marca de 3.825.351 habitantes. Pessoal,
Hoje, São Paulo, só o município de São Paulo, tem mais de 12 milhões de habitantes. Beleza? Esse crescimento foi um crescimento muito rápido. Apesar dele perder força ao longo dos anos, ou seja, o percentual de crescimento ter caído, tá? Eu tenho uma população muito grande crescendo menos, mas que vai levar um crescimento que ainda está ocorrendo. Mesmo com uma velocidade menor, ele ainda está ocorrendo. Beleza? Então esse crescimento nas periferias, galera, vai levar, sobretudo, à expulsão das famílias mais pobres para as periferias. Então, ó, nesse mapa de São Paulo, galera, as cores mais claras, tá certo? Que tendem para o amarelo, é a população branca. Nas cores escuras, tá certo? Eu tenho uma população majoritariamente negra. O que você falou, Daphne? Que o Pedro te respondeu, inclusive, do surgimento das favelas, ainda no período escravocrata e já no período da industrialização, que elas têm uma ligação muito forte, isso é até hoje esse processo. Tanto que você vê a maior parte da população. Entendi. Esse mapa é de 2010, do censo de 2010. Beleza? Então, ó, só para vocês observarem, o percentual nesses bairros, tá certo? Em vermelho, ele é muito mais elevado, beleza? Só que se a gente comparar também, são bairros, galera, que eu também tenho um aparato urbano muito mais deficiente. Então são bairros que a presença do Estado também é muito menor. Isso a gente consegue observar pelos índices de criminalidade. Esse daqui, galera, é a quantidade de roubos por delegacia. Isso mostra, nas cores mais escuras, que apesar do centro ser muito perigoso, sobretudo porque uma boa parte da elite vai mudar para cá durante um período, depois sai e depois volta, a gente vai falar disso, tá certo? As regiões onde a gente vê os maiores índices de criminalidade são justamente Zona Norte, Zona Sul e extremo da Zona Leste, que são as regiões mais distantes do centro, tá certo? E por que isso daí é importante? Porque isso daí se liga diretamente ao surgimento dessas periferias em São Paulo, que tem uma raiz histórica. Hoje, o que era periferia lá atrás, começou a migrar para as regiões mais distantes do centro, beleza? E que inclusive se tornou parte da obra que é cobrada no vestibular da Unicamp, que vocês já devem ter ouvido, né? O algo sobrevivendo no inferno, beleza? Periferia é periferia em qualquer lugar. Vou só dar uma palhinha, tá, gente? Juro pra vocês. Essa palavra gentrificação, galera, ela vem do inglês, gentrification, certo? A origem dela, certo, é de gentry, né? Que significa chique, né? Algo mais elitizado, certo? E quando que surge essa palavra? Alguns bairros de Londres, galera, começaram a receber uma grande leva de uma população mais rica em bairros que eram bairros operários. Eram bairros que eram ocupados por uma população mais pobre. Só que ao longo do tempo, galera, essas áreas elas foram se tornando enobrecidas, por isso o gentry, tá certo? E por serem áreas de boa localização, começaram a expulsar esses pobres, sobretudo, galera, para abrigar essa população nova, mais rica, que chegava até o local. Aí você vai falar, como é que eles chegaram lá e falaram, sai da tua casa? Não é assim. O negócio é que foi um processo muito lento. Primeiro aumentou, galera, o valor do aluguel. Aí depois triplicou o valor da conta de luz. Aí depois de triplicar o valor da conta de luz, deu uma leve aumentada na conta de água. Aí um cara com aquela grana apertada, como já dizia na música, beleza? Afinal ele é só um número. Ele vai começar o quê? A economizar aquela grana para fazer o mercado. Chega no mercado, o mercado tá caro, né? Aquele mercadinho da esquina do seu Zé virou pão de açúcar. Não pode fazer merchan, né?
que começou a acontecer? O custo de vida aumenta nessas áreas. E essa charge, ela expressa muito bem isso daí. Tá? Essa charge é de um cartunista brasileiro. Ela mostra justamente isso. Um prédio abandonado, velho, caindo aos pedaços, mas com uma boa localização, se torna um lugar meio hipster, né? É um lugar que a galera vai lá, né? Esse tipo de estação cultura, né? Vai lá, faz umas danças, né? Vende uns artesanatos, aí vai ficando mais caro, o negócio começa a bombar, aí se torna um café, uma barbearia do lado, né? Gourmet, né? E no andar de cima tem uma hamburgueria também, de hambúrguer artesanal. De repente, puf, aquilo se transforma num loft. E essas áreas, elas começam a ser ocupadas justamente por quem tem grana para pagar, beleza? Se tornam áreas enobrecidas. Aquele bairro que antes você tinha medo de passar, a partir de agora se torna um bairro chique. Pode falar. Eu vou mostrar, eu trouxe imagens desse bairro. Ai, que emoção. Desculpa, não ouvi. Nós fomos para outras regiões periféricas mais distantes. Então você pega, por exemplo, eu tive diversas áreas nos morros cariocas que foram desapropriadas para a construção de teleféricos. A população foi para onde? Para o Campo Grande, em conjuntos habitacionais. O Campo Grande fica quase 40 quilômetros de onde elas moravam. Então cada vez ela é expulsa para regiões mais distantes. As cidades brasileiras, elas têm essa configuração de um crescimento horizontal. Isso é importante porque para as prefeituras representa um gasto, tá? Gasto com transporte, gasto com esgoto, com saneamento básico, você precisa levar esgoto dessas áreas, coletar. E da onde vem, galera, toda essa influência? Justamente do exemplo que você falou. A gente tem alguns bairros dentro de uma região dos Estados Unidos, né? Em Nova York, no Brooklyn, beleza? Que foram bairros que ao longo do tempo eles foram também sendo gentrificados, beleza? Um deles, tá, gente, é o Williamsburg, tá certo? Que tinha essa cara aqui, ó. Olha só, cara de luz, né? Você tá passando perto da Estação da Luz ali, saiu da avenida, entrou na Cracolândia, tem a mesma cara. Paris, né? Bairros que são sucateados, sobretudo por altos índices de criminalidade ou por falta de infraestrutura, tá certo? Ao longo do tempo, por serem áreas valorizadas pelo mercado imobiliário, começaram a se tornarem áreas gentrificadas. Então, olha só a carinha do Brooklyn hoje, né? A galera vai lá e tira foto hoje, né? Isso daqui é uma rua chamada Dumbo, que um monte de gente, ultimamente, nos últimos meses não, né? Nos últimos anos, sobretudo, vem tirando fotos, sobretudo, se tornou uma área, galera, extremamente enobrecida de Nova York. Beleza? Aqui é a ponte do Brooklyn. E dessa ponte aí do Brooklyn, tem um livro chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman, e ele tem um capítulo só que ele fala da construção dessa ponte do Brooklyn de Nova York. E é legal que nesse capítulo ele fala do Fausto do Goethe, fala da construção de Paris, fala da construção de São Petersburgo e fala da construção de Nova York. Todas elas inseridas nessa discussão que a gente está fazendo, de mudança de ambiente urbano, o que você faz com as pessoas, para onde eu levo as pessoas, para que serve a avenida, por que a pessoa desfila, porque a pessoa não desfila. É um livro legal de ser lido, tá? É um livro, tipo, bom de ser lido, é fácil a leitura, e fala dessas figuras todas. O capítulo de Nova York é sensacional. Fala exatamente da construção do Moses, que foi o prefeito não foi arquiteto que planejou aquela ponte do mal ali. E é muito legal porque o cara morava no Brooklyn quando a ponte foi construída. É um livro legal pra vocês verem, tá? Vale a pena. Tudo que é sólido desmancha no ar. É uma frase de um livro do mal, que vocês não podem ler. Não, nunca li. Nem conheço, né? Não leio coisas desse tipo. Que é isso, galera? Alguma dúvida?
Tá? Tranquilo? Ô Felipe, a tendência das cidades é elas se unirem, não é? Tipo, uma rua dividir a outra, por exemplo. Você diz... Por conta da expansão horizontal dela. Sim, sim. Você diz de uma cidade se ligar à cidade de outro município muitas vezes. Sim, sim. Essa conurbação, ela não só é uma tendência, como ela ocorre já em várias cidades brasileiras, né? No caso dos Estados Unidos, inclusive eles formam megalópolis, né? Você tem a junção, a conurbação física de diversas metrópoles. Perfeito. Mas não pode acabar dando confusão ou algo assim? Porque querendo ou não, é juntar um grande contingente populacional toda chuva. Sim, já dá, né? Você pega São Paulo é uma grande confusão, né? Então você tem que lidar hoje em São Paulo com o problema de deslocamento, não só de 12 milhões de habitantes, que é do município de São Paulo, mas de 20 milhões de habitantes, que é da região metropolitana de São Paulo. 20 milhões de habitantes é 10% da população do Brasil inteiro, só na região metropolitana de São Paulo. Metade da população do estado de São Paulo está na região metropolitana de São Paulo. Então dá problema sim. E é justamente nesse contexto que surge quem? Que tem que ajudar, né? O governo estadual. Então o governo estadual ele tem incumbência, por exemplo, de lidar com o problema de transporte público em massa. O metrô de São Paulo é gerido pelo governo de São Paulo, governo estadual, certo? Isso inclusive motiva uma discussão na Constituição de 88, que é a criação das regiões metropolitanas, que é a delimitação por lei de até onde vai a influência da metrópole, justamente para esse processo de conurbação, para o Estado agir, porque ele tem mais grana.